Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o autismo, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho aí, tá? E dar um like aí pra gente. Olha, vou falar sobre o autismo, o conceito, a área que afeta, né? E as características. E quais as comorbidades também que vêm junto do autismo. Primeiro, o que é o autismo? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento da criança. Não é uma doença, tá? É uma condição neurológica que a criança já nasce, tá? Não é doença, então, não tem cura, né? Que muita gente fala, curar o autismo. Não, o autismo não tem cura, porque ele não é uma doença, ele é uma condição neurológica da criança. Muitas das vezes se manifesta nos primeiros anos de vida, mas tem pessoas que descobrem autismo depois de muitos anos. Quais são as áreas que o autismo afeta? A área da comunicação, a área da interação de comportamentos e interesses, tá? Aí, ao Pedro, eu vou falar um pouco de cada coisa, tá? A área da comunicação. A criança pode ter dificuldade na fala ou pode não falar, tá? Uma criança autista, ela pode não falar. Então, é o famoso não verbal, tá? Então, assim, a criança pode não falar. Bom, gente, com relação à comunicação, tá? A criança pode demorar a falar ou não falar, pode ter dificuldade de iniciar e manter conversas, interpretar tudo de forma muito literal e preferir se comunicar por gestos, imagem e escritas. Aí agora eu vou falar sobre um pouquinho de cada um. A criança pode demorar a falar ou não falar, igual o Pedro, né? O Pedro tem 6 anos, ele começou a falar, assim, ele falou de pequeno, né? Mas ele, na verdade, ele não conversa, né? Porque ele é não verbal, né? Considerado não verbal, mas ele tem uma comunicação assim, né? Algumas palavras ele fala, né? Então, assim, ele tá no não verbal, tá? Com relação, então, assim, tem crianças que realmente com autismo que não fala, né? Vai ficar a vida inteira sem falar, né? Então, assim, ter dificuldade de iniciar e manter conversa. O que acontece? Tem autista que você conversa com ele e ele só te responde o que você perguntar. Vamos supor, se você falar, você tá bem? Sim. Então, assim, ele não conversa. Ele fala, mas ele não conversa. Como assim, Juliana? Ele fala, né? Se você perguntar para ele vai te responder. Você tá bem? Sim. E responde assim, sim. Não, entendeu? É assim. Eles são diretos, tá? E tem muito assim, o autista, ele tem alguns autistas, eles interpretam as coisas literal. A gente até fala aqui em casa que a gente tem que ter cuidado de falar com o Pedro, porque assim, do jeito que você falar, ele entender, ele é muito direto. Então, vamos supor, se você falar com ele, seu Pedro, joga, vamos supor, uma blusa, né? A gente fala assim, joga isso aí pra mim, não é? Ele literalmente, ele pega e joga. E tem autista também, gente, que tem um jeito diferente, né? Igual aqui, ó. Prefere se comunicar com gestos, imagens ou escritas. O que acontece? Tem autistas, igual o Pedro. O Pedro, ele não tem comunicação verbal, né? Porque ele fala, mas ele fala muito pouco. Então, como que é o jeito da comunicação do Pedro? Ou o Pedro puxa a gente e aponta o que ele quer, ou ele pega, literalmente, se ele alcançar e te entrega o que ele quer, né? Com gestos, né? Apontando, né? Então, assim, ou então imagens. Vamos supor, se ele quer o celular, e aí ele, sabe, ele pega, acha alguma coisa que tem a imagem do celular, aí ele vai e mostra, sabe? Aquilo ali pra gente poder entender. Quando ele quer ir na casa da avó dele, ele bate na porta, do lado de dentro da porta, a gente poder entender que ele quer ir para casa da avó dele e fala vovó. Então, assim, ele tem os meios dele de comunicar.
Então, com relação à comunicação, é isso, tá? Tem crianças que não falam, né? Então, realmente demora muito a falar. O Pedro, assim, até hoje ele é considerado que não fala, né? Porque como ele fala muito pouco, então, com relação ao autismo, para ele é considerado não verbal, tá? Então, assim, tem outras coisas, igual a interação social. A interação social, eu vou ler aqui, e aí depois eu vou explicar cada tópico direitinho. É dificuldade de fazer amigos, pouco contato visual, preferência em ficar sozinho, dificuldade em entender emoções, ironias ou regras sociais. O que acontece? O primeiro tópico é dificuldade de fazer amigos. Muitos autistas não gostam, né, de fazer amizades, ou então realmente é complicado, né? O Pedro, de pequeno, ele gostava de ficar brincando sozinho. Hoje em dia, ele até brinca com os amiguinhos dele na escola, mas assim, né, ele tá aprendendo ainda, né, a ter amiguinhos, a brincar em grupo, né? Pouco contato visual. O contato visual, depois das terapias do Pedro, ele mantém o contato visual. Ele chama a gente, aí ele olha no olho. O contato visual é quando a criança, né, olha no olho. Muitos autistas não conseguem olhar no olho da pessoa, sabe? Então, assim, contato visual não é todo autista que tem e não é todo autista que aprende a ter o contato visual, tá? Preferência em ficar sozinho. Tem autista que realmente prefere ficar sozinho, né? Não gosta de interagir com ninguém, gosta de ficar no mundinho dele mesmo. Então, assim, a gente tem que aprender a respeitar, né? E realmente tem autistas que é assim mesmo, não gosta mesmo de ficar no meio de pessoas. Dificuldade de entender emoções. O que acontece? Tem autista que é muito carinhoso, mas tem autistas que não gostam de carinhos. Então, assim, não gosta que pega neles, não gosta que abraça, beija. Tem autista que é super carinhoso, chega, abraça, beija. O Pedro, ele é de abraçar, dar beijo. Isso aí ele faz. Mas igual eu vou supor, se você ficar dando muito beijo nele, aí ele fica sufocado, aí ele não gosta. Então, assim, eles, né, têm o jeito deles mesmos, né, de se manifestar. Então, assim, tem autistas que realmente não gostam mesmo, né? Com relação à ironia, tem autista que não entende ironia. Sabe? Com relação a ironias, né? Ironias e... Então, assim, ironia, vamos supor. É ironia e eles não entendem, tem autista que não entende ironia. O que é ironia? Igual vamos supor, né? Você tá com raiva. Aí a criança te pergunta, você tá com raiva? Você fala, tô. Não tô com raiva, não. Então, essa ironia, que a gente sabe que a gente tá com raiva, mas a gente tá fazendo uma ironia, para eles não funciona. Então, ele vai achar que realmente você não tá com raiva, entendeu? Então, assim, eles não entendem ironias, né? Não é todos os autistas, gente. Cada autista é único, tá? Eu tô falando assim, numa visão geral, tá? Muitos autistas não entendem mesmo ironia, tá? Comportamentos e interesses. O que é isso? É comum autistas repetir movimentos. O que é repetir movimento? É tipo, balançar as mãos, rodar, ficar rodando entre si. Quando pega celular, às vezes o Pedro é que tem essa mania, sabe? Ele quer assistir só aquele vídeo. Então ele faz para cima e volta pro mesmo vídeo. Então ele fica assistindo só aquele vídeo, sabe? Então isso também é dele mesmo, sabe? É ter interesse muito intenso por um assunto específico. O Pedro aqui, ele gosta muito de carros. Então, assim, carros e números. Então, se tanto é que eu e ele até arrumamos essa conexão de que quando ele está em crise, para ele poder voltar mais rápido, para ele poder, sabe, se regular, a gente tem uma coisa de contar, sabe? E isso acalma ele. Tanto é que quando ele foi para a escola, eu falei isso com o apoio dele, né? Que quando ele estiver desregulado, alguma coisa assim, é só contar. Vocês podem ver que muitos vídeos dele aí vai ter ele fazendo assim, ele contando, sabe?
que eu acho muito bonitinho. Com relação, precisa de rotina e previsibilidade. Tem alguns autistas, eles são muitos de rotina. Então, assim, eu tenho amigas aqui que falam comigo que na época de férias é muito difícil, porque o autista, ele é da rotina. Então, assim, aquele negócio de levantar, ir para escola, pegar van, então, né, pegar transporte, para eles, quando entra na época de férias, é muito difícil. Tem mães que realmente, assim, nos primeiros dias, tem que colocar o uniforme, eles querem colocar o uniforme, eles querem pegar mochila. Então, assim, é muito difícil com relação a isso de rotina, sabe? E previsibilidade, como vou supor. O Pedro aqui, ele não é muito disso, mas eu sempre vou levar ele na casa da minha mãe. E tem o caminho que ele já sabe que é para casa da minha mãe. Se eu começar a fazer o caminho que é para ir para casa da minha mãe, mas desviar o caminho, aí ele vai desregular. Aí então assim, eu já tenho que avisar para ele que a gente não vai para casa da vovó. Aí eu falo com ele, eu falo assim, nós vamos para casa da titia, nós vamos para casa de uma amiga. Então eu já fico falando com ele, Pedro, nós não vamos para casa da vovó, nós vamos ir para casa de tal pessoa. Nós vamos passar perto do caminho da vovó, mas a gente não vai para a vovó. E aí eu vou falando isso com ele dentro do carro, sabe? Para ele não desregular, porque aí ele, na cabeça dele, ele sabe que ele vai passar no caminho da casa da avó dele, mas ele não vai para lá. Então, essa previsibilidade também tem isso. E sofrer mudança inesperada. Muitos autistas, quando sofrem uma mudança assim brusca, ele desregula. O que é isso? Igual eu tô falando aqui, né? Falei mais um pouquinho mais para trás aí com relação à rotina, né? De aula, escola, terapia, tipo, mudar terapeuta, sabe? Muitos autistas não se adaptam, sabe? A essa mudança, assim, sabe? De início do ano, tem autistas que, o que acontece? Muda a escola, ou muda a escola, ou muda professor. Tem autistas que vê a professora antiga e não quer, entendeu? Ficar com a professora atual. Por quê? Porque isso para ele é uma mudança muito brusca. Apoio, né? Mudar de apoio. Então, assim, muitos autistas têm problema com relação a isso também, tá? Mudanças inesperadas e bruscas, tá? Agora, a gente vai falar sobre as comorbidades, que muitas vezes vêm com o autismo, tá? Só pegar minha colinha aqui. Olha, tem algumas comorbidades que alguns autistas têm, mas não quer dizer que todos os autistas vai ter, tá? Ansiedade, depressão, transtorno do sono, epilepsia, transtornos sensoriais, dificuldade de aprendizagem, atrasos intelectual, tá? Então, assim, TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Não é todo autista que tem isso, mas a maioria dos autistas tem alguma comorbidade, tá? Com relação ao Pedro, ele não tem o diagnóstico de TDAH, mas por ele ficar assim, sabe, ele não para um minuto, ele é uma criança muito acelerada, muito agitada, eu tenho para mim que ele tem o diagnóstico, que ele tem o TDAH, mas o psiquiatra dele só deu o diagnóstico para ele de autismo, tá? A comorbidade que eu sei que o Pedro tem é o transtorno do sono, tá? Porque ele realmente ele tem que tomar medicação para dormir. Ansiedade, eu acho que tem vezes, porque como o Pedro não fala, então fica mais complicado, sabe? Mas assim, ansiedade, eu vejo que o Pedro tem um pouco. Por quê? Porque o Pedro é uma criança que assim, abre os armários o dia inteiro, às vezes abre armário, geladeira, gaveta, e aí não quer nada, sabe? Então, assim, ele tem aquela, sabe, aquela coisa assim de, vou ver o que tem aqui, que não tem, sabe? Eu acho que isso é um pouco de ansiedade. Depressão. Tem muitos autistas que têm depressão, sabe? Então, assim, é mais complicado ainda quando chega na fase da adolescência, sabe? Quando a criança sofre bullying,
Então, assim, muitas crianças, né, desenvolvem a depressão. E também, muitas das vezes, porque como a criança às vezes tem dificuldade em interação social, em fazer amigos, então ela está mais propícia à depressão, né, gente? Porque a criança às vezes, né, vive muito sozinha, então às vezes a depressão realmente é, né, faz parte da vida daquela criança ou adolescente, né? O autismo, a gente é o autismo mais com mais idade, sabe? Então, muitas das vezes a depressão realmente pega muitos autistas, sabe? Com relação à epilepsia, tem autistas que realmente têm a epilepsia, tá? E, e aí, né, tem que fazer um tratamento e tudo. Tem autistas que pode ter mais de uma comorbidade, tá? Tem mais comorbidades ainda que eu não coloquei aqui, mas tem autistas que têm mais, né, coisas mais complexas ainda, né, que a gente já viu que tem muitos autistas que têm muitas comorbidades mesmo e é mais complicado, né? Então, assim, é só um pouco, né, do que é o autismo. Não tô aqui para romantizar o autismo, porque não é fácil, tá? Os vídeos é realmente para poder ajudar as pessoas um pouco, porque eu tenho muitas amigas que tá recebendo diagnóstico e fica, sabe, sem saber o que que é. Não é fácil, gente. A maternidade atípica não é fácil. Conviver com um autista não é fácil. O amor, sabe, é o que realmente faz a gente aguentar tudo, né? O que o autismo, né, proporciona pra gente. Não é bem proporciona, né? Tudo que o autismo faz a gente perder, né? As conexões, as coisas. Então, assim, realmente é complicado, sabe? E esse vídeo aqui é só para poder dar pelo menos uma ajuda, um pouquinho, né, de quem está recebendo diagnóstico agora, para poder olhar com relação a qual comorbidade, né, que o filho veio. E é até bom, porque às vezes com essas, um pouco dessas comorbidades, a pessoa consegue até realmente ver que tem alguma coisa diferente com a criança, né? E consegue ajuda mais rápido, tá? E se você gostou do conteúdo, tá? Você curte aí, se inscreve no canal, ative o sininho, tá? E fique ligado que para mais assuntos, para mais vídeos, tá? E qualquer assunto que vocês quiserem também, né, que eu fale, a gente é só falar aqui que eu vou, né, procurar saber, procurar ver como que posso fazer um vídeo para poder ajudar vocês, viu, gente? E um abraço para vocês. Hoje o Pedro participou do vídeo completamente, né? Tá ali fazendo o barulhinho dele, né? Mas é porque realmente, né, ele sempre tá comigo mesmo, então realmente os vídeos, a maioria ele vai participar, porque ele gosta do telefone, ele gosta de ficar o dia inteiro virando cambalhota, então a maioria dos vídeos ele vai estar presente, né? Então é só para vocês poder mesmo, né, aprender um pouco do que é a rotina, né, de uma mãe atípica e de uma família atípica, né? Porque muitas das vezes não é só uma mãe, né? Tem uma família inteira, igual aqui em casa realmente é uma família atípica mesmo. Tá bom? Então, gente, fica com Deus, viu? E até o próximo vídeo. Tchau!